Você pode abrir comigo lá em Efésios 6. Olha para teu irmão e diz assim: você é um soldado. Diga com mais convicção: você é um soldado. Efésios 6, versículo 10 diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por esse motivo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade, insistindo, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração com todos os santos. Amém? Diga: eu preciso vestir toda a armadura de Deus. Amém? A gente vai estar falando hoje sobre a armadura de Deus. E para isso eu vou trazer um pouco da história do que Paulo mostra a armadura romana. Por que mostrar a armadura romana? A gente vai entender hoje à noite que não foi por acaso que Paulo falou isso. Paulo sabia o que ele estava dizendo. Amém? Ele foi guiado pelo Espírito para trazer essa ilustração da armadura do soldado romano. Não foi de qualquer coisa que ele trouxe, não. Foi da armadura dos romanos. Os romanos naquela época eles estavam dominando o mundo. E eles eram fortes. Então Deus nos vê assim, fortes. Ele nos vê preparados. Diga: Deus, Ele me vê preparado. Amém? A palavra armadura quer dizer uma vestimenta utilizada para proteção pessoal. Diga comigo: proteção pessoal. Então, se é pessoal, é minha e é sua. A minha é minha, a sua é sua. Se você começar a ver, quando Davi foi lutar com Golias, e ele foi vestir a armadura de Saul, e não deu certo nele, né? Estava muito pesada, não dava para... Porque não foi feita para ele. A armadura era feita para cada soldado. E eu posso trazer aqui, cadê a Dabrian? Pode vir aqui, Dabrian. Se eu fosse um comandante, eu recrutava Dabrian para o meu exército, amém? Ele tem um porte físico que ajuda muito. Amém? Ele é bem preparado fisicamente. E se você, quando vê a proteção dos romanos aqui no tórax, existe uma divisão entre o peito aqui, o peitoral, né, era bem forte. Tinha aquelas dobrinhas, né, que tanta gente deseja ter, né, na barriga, né?
Eles eram bem musculosos, né? Eles eram bem fortes. Amém? E a Dabrina tem um porte físico muito bom, amém? Ele serve bem para esse exemplo. E não era de qualquer jeito. Cada um tem a sua armadura. Amém? A dele não cabia em mim. Se fosse fazer hoje para os crentes, a armadura, teria que fazer a armadura com menos peito e mais barriga, né? Ia ser uma armadura um pouco barriguda, né? Porque eles tinham um físico, porque o soldado romano, ele tinha um físico tão musculoso, né? Diga, porque eles treinavam. Você está treinando? Será que eu estou treinando? Eu não estou falando em exercício físico, não. Eu estou falando em espiritual. Amém? Obrigado, Davi. Depois deixa de novo, viu? Os soldados romanos, eles eram bem treinados. Eles não treinavam quando ia uma batalha, não. Eles treinavam todos os dias. Todos os dias eles treinavam. Eles se exercitavam. Então, aqueles músculos que ele tinha, não era genética, não. Porque existe genética também, né? Às vezes o pastor ele é bem musculoso, né? Então, os filhos dele saíram bem, com uma boa genética. Mas, existe a genética, a gente sabe disso, né? Mas, eles treinavam. Porque eles sabiam. Nós vamos para uma batalha para ganhar. E eu tenho que estar preparado. Nós sabemos que Cristo já venceu o diabo. Mas não vamos batalhar contra o diabo, porque o diabo já está derrotado, não é isso? Mas nós temos que batalhar pela conquista que foi nos dada. Amém? Eu não vou correr atrás do diabo. Mas quando Jesus Cristo ele morreu naquela cruz e ele nos deu a salvação, nos deu a vitória sobre Satanás, ele nos deu um território para que eu e você devemos guardar. Cada um recebeu a sua armadura. Quando você aceita Jesus, é entregue a você a armadura. Quando o soldado se alista, não é isso? Ele recebe aquela farda, né? No Brasil tem aquela farda, boné, né? Aquela vestimenta dele para dizer que ele é do exército. Da mesma maneira, o soldado romano, ele tinha a sua armadura. Cada um tem a sua armadura. Amém? E essa armadura era muito importante naquela luta. Eu estava vendo alguns vídeos, como eles se aprimoravam, os romanos, né? No começo ele tinha umas correntes, várias correntes emendadas aqui, né? Mas depois descobriram que aquela flecha, quando vinha, ultrapassava. E depois eles viram que foram botar chapas de ferro. Quando a lança batia naquela chapa, não conseguia ultrapassar. Então, a vida de muitos homens foram poupadas por causa da sua armadura. E Paulo estava trazendo esse exemplo para mim e para você. Ele disse, use toda a armadura de Deus. Porque o diabo está derrotado. Mas ele não está satisfeito com o território que Deus te deu. Com a posição que ele te entregou. Diga, Deus, ele me deu uma posição. Amém? Então, eu e você é que temos que proteger o nosso território. Vamos lá para o versículo 14. Ele diz assim, ó: por esse motivo, vesti toda, não é alguma parte, diz assim, toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente num dia mau. Então, Paulo sabia que Jesus já tinha morrido, já tinha vencido. Mas ele sabia que o diabo não ia ficar satisfeito com a vitória. E ele ia querer atrapalhar a minha vida e a sua vida. E ele diz assim, ó: no 14, trazendo em volta da cintura um cinturão, um cinto, um cinturão da verdade, e vestido com a couraça da justiça. Esse cinturão romano
Era um grande cinto largo, de couro. Qual era o sentido daquele cinto? Para que a finalidade tenha? Primeira finalidade, segurar a espada do romano. Segurar a sua espada. Outra finalidade, proteger o seu umbigo, essa parte aqui, nossa parte. E disse que alguns deles ainda colocavam alguns dentes, algumas cascas de animais, cascos de animais aqui para proteger mais ainda. Porque normalmente numa luta sempre eles queriam empurrar aquela espada sobre o seu umbigo, porque a armadura só vinha até aqui embaixo. Como tem um cinto dessa calça, o cinto ficava após a couraça. E a couraça protegia todos os órgãos vitais. A couraça da justiça. A justiça que Jesus conquistou para mim e você naquela cruz. Por isso nós somos justos, porque Jesus conquistou. E Ele entregou a mim e a você. Mas nós temos que estar com o cinto da verdade. Então a verdade tem que estar na minha e na sua boca. Você está entendendo que não é só você estar com a armadura. Existe um propósito para você estar. Existe uma finalidade para isso. Então o crente deve andar sempre na verdade. Cingido com a verdade. Existe uma condição para que haja uma proteção. A armadura, por mais que estivesse pronta, mas se você não usasse, ela não te protegia. Então, por mais que eu e você queira estar vestido com a armadura, mas nós temos que colocar o propósito dela em nossas vidas. A verdade, falar a verdade. Você conhece algum crente que já mentiu alguma vez na sua vida, ou já fez situação difícil que ele teve que mentir? Você conhece alguém? Você já mentiu por uma situação bem difícil, e você não teve saída, e você decidiu, eu vou ter que mentir para eu sair dessa? Alguém já fez isso alguma vez? Ninguém fez? Vamos ser sinceros. Não, mas se eu não fizer, vai acontecer isso comigo. Se eu não fizer. Mas no momento que a gente faz isso, você está desconsiderando a armadura que Deus te deu. E Deus não vai poder estar ao seu favor, não vai poder te proteger. Aquela armadura, como ela não pode te proteger se você não está com ela, se você não está com a verdade, você não pode te proteger. Porque se na primeira circunstância que vem sobre a minha vida, a sua vida, e se a gente mente para fugir daquela situação, a gente está arrumando outro problema para nós. O primeiro problema que arrumamos com Deus, porque estamos desconsiderando a sua palavra. E o segundo, que uma mentira traz outra mentira. Eu me lembrando agora, o Wilson, tem um rapaz que ele cobrava sempre o rapaz, ele trabalhava na Embrapa nesse tempo, um rapaz. E só que lá não deixava você entrar, né? Mas o Wilson foi entrando, o colega dele, conversando com o colega, entrou na Embrapa. O rapaz deixou ele entrar, né? Aí ele foi, chegou na sala do rapaz que estava devendo a ele. E de fora, ele ligou para ele. E aí, rapaz? Posso passar? Rapaz, não estou aqui não, estou viajando. Eu estou viajando. E o Wilson falando com ele no telefone. Aí o Wilson apareceu na janela, mas eu estou aqui, vivendo aqui na Embrapa. Aquele homem caiu, desmanchou-se todo, né? Por quê? Porque a mentira, ela vai te derrubar. A mentira, ela vai nos derrubar. Amém? Nós temos que falar a verdade, mesmo que custe o seu emprego. Porque emprego se consegue outro. Não, mas a pessoa vai morrer se eu mentir. Deus vai ter que livrar aquela pessoa. Porque no momento que você mente, você dá uma brecha e o diabo entra. Então aquela proteção que Deus disse que está com você, nesse momento ele não pode estar. Você lembra que Jesus naquela cruz, ele não cometeu nenhum pecado. Mas o pecado da humanidade, quando veio para Jesus, Deus não pôde estar junto dele naquele momento. Foi o mau sofrimento de Jesus, não foi aqueles chicotes, não foi aquela humilhação, foi a separação com Deus naquele momento. Porque ele estava com os nossos pecados.
Então, no momento que a gente está em pecado, a gente se separa de Deus. Não é que Deus queira isso, mas Deus é santidade. Não é verdade? E Deus não pode ficar junto com o pecado. Não é que o Espírito Santo entra e sai de você, não. O Espírito Santo está em você. Ele está dizendo que você está errado. Não é desse jeito. Amém? A igreja está quieta, mas eu acho que ela está recebendo. Vamos continuar aqui. Eu vou ler um pouco sobre os Romanos, para a gente entender melhor. Por que você está trazendo sobre os Romanos? Porque eu queria entender por que Paulo comparou o exército romano, a armadura romana. Eu sabia que eles eram bem-sucedidos, e toda investida que eles ganhavam. E eu comecei a ler e comecei a entender. Certo historiador descreveu esse exército como o mais bem-sucedido, organizado militar da história. Os soldados efetivos de Roma eram bem disciplinados, diga comigo, disciplina. Recebiam um treinamento rigoroso, mas na sua eficiência como força em combate, dependia também da armadura. Então, não basta só a armadura, não basta só você conhecer, não basta só você andar na verdade, não basta só você colocar a couraça da justiça de Deus. Tem mais. Diga comigo, diligência. Eles eram dirigentes. E aqui fala que era um treinamento rigoroso. Será que nós estamos num treinamento rigoroso espiritual na nossa vida? Ou será que estamos fazendo a oração pela manhã, agradecendo a Deus pelo dia, e a oração da noite, agradecendo pelo dia que foi, pela noite que vai ser ainda, né? Será que nós estamos como soldados preparados? Como eu fiquei aqui no início, sentado nessa cadeira, e você esperando, e ele não vai falar nada. Ele está ali para falar, né? E Deus está me mostrando, Deus olhando para mim e para você, e vendo a gente sentado, e dizendo, eles não vão fazer nada. Aí dizer, fazer o quê? Fazer o que Deus mandou você fazer. A palavra diz que quando a gente pega no arado, nós somos dignos de olhar para trás. Então, se você já entrou, meu irmão, você já está dentro. Você foi alistado para o exército de Cristo, nós somos alistados, já estamos dentro. E uma vez alistado, tem que trabalhar. Diga, eu preciso trabalhar para o reino. Quando nós trabalhamos para o reino, nós estamos nos exercitando. Aquele exercício que eu falei da Bianca, era forte, né? Aquele exercício que os romanos faziam todos os dias em batalhas, treinando com a espada, treinando com o escudo. Quando eu e você começa a trabalhar para o Senhor, o seu trabalho não é para a igreja, o seu trabalho é para o Senhor. Amém? Eu posso ver como um mundo cristão, essa igreja é um batalhão. Eu nunca fui militar, mas eu sei que cada cidade existe um batalhão, né? Primeiro batalhão, segundo batalhão, não é isso, pastor? Campinas, não sei se é o segundo batalhão, segundo, terceiro, aí de uma pessoa é outro batalhão, não é isso? Então cada cidade tem um batalhão, mas todos são soldados. Quando houve aquele problema em Natal, foi convocado vários soldados daqui de Campinas, de uma pessoa, né? Todos foram para lá. Então todos lutam com o mesmo fim, a paz. Não é assim? Trazer a paz, trazer a harmonia. Então nós somos soldados. Então nossos irmãos da Assembleia,
e outras igrejas são soldados também. Eles estão em outro batalhão, mas são soldados. E estão com o mesmo objetivo: pregar a palavra, viver a palavra, levar o evangelho da salvação. Não existe igreja melhor do que outra, porque o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Pode ter algumas com mais revelação do que outras, mas eu digo a você, revelação sem prática não traz nenhum resultado. Não, eu sou da palavra da fé, a palavra é revelada, mas se você não tiver prática naquilo que você escuta, não vai ter nenhum resultado. É como você entender: eu preciso ir para a luta com a minha armadura, e na hora da luta você desconsidera ela, deixa de lado, e vai lutar sem ela. A primeira flecha lançada, você vai ser ferido. E o diabo ele não está economizando investidas, não. Ele está investindo alto, porque ele sabe que está bem pertinho do fim. Para ele não tem mais jeito. Ele disse: eu não vou só. Não vê até que as pessoas que perdem, né? Rapaz, eu perdi, não vou só não, vou levar um bocado comigo. Então o diabo está fazendo o máximo possível para levar o máximo possível de crentes, o máximo possível de soldados, jogando os seus dados inflamados, para inflamar, para adoecer a igreja. Amém? Os romanos eles usavam um grande escudo, em torno de 1,40 m de altura, bem largo, porque ele protegia. Além da armadura, existia um grande escudo para proteger dos dardos inflamados. Naquele tempo existiam as lanças que elas eram ocas, e dentro delas eles colocavam um estilhaço de ferro. E eles colocavam o betume em chamas e colocavam dentro dela, para quando ele lançar aquelas lanças, quando ele bater, ela, vamos dizer que seja uma granada do tempo antigo. Não é a granada hoje você joga, é aquele estilhaço, né? Então aquelas lanças, elas vinham com aquele fogo, a gente vê aqueles filmes, né? Eles lançavam aquela lança, não era só aquele foguinho na ponta, não. Quando ela batia, ela se espalhava e causava muito dano para aquele soldado. Então por isso que os romanos usavam um grande escudo. E a palavra fala sobre o escudo da fé. Não é verdade? O escudo da fé. Embrace o escudo da fé, para que possa apagar os dardos inflamados do maligno. Então Paulo estava vendo aquelas lanças sendo jogadas e os romanos preparados para aquela guerra. Mostra a segunda imagem aí, por favor. Eu vou te mostrar uma imagem como Deus me mostrou a igreja, como ela deve andar e como ela deve se comportar. A segunda imagem. Do jeito que eles vinham aí, por mais que lançasse dados, eles estavam protegidos. E eles poderiam avançar, porque existia unidade naquele meio. Diga comigo, na igreja tem que existir unidade. O inimigo, pode dizer, o inimigo não é o meu irmão, é o diabo. E a gente vê nesses últimos dias irmãos brigando por posições, brigando por lugares. Nós somos do mesmo exército. Amém? Nós somos do mesmo exército. O nosso inimigo não é carne nem sangue, não. É o diabo. Então, quando alguém chegar para você, querendo te afligir, te molestar, não é a pessoa, é quem está por trás dela. É quem está por trás dela que está te molestando. Amém? Aí o que é que você vai fazer? A couraça da justiça, ele vai guardar o teu coração de toda mágoa, de todo ressentimento. Então, se você está usando a armadura correta, pronta,
você não vai ser atingido. Quando você coloca o capacete, ele fala sobre o capacete da salvação, porque realmente o capacete, ele protegia a cabeça dos soldados, né? Onde está a sua mente, onde estão os seus pensamentos. Era o órgão mais, tinha que ter mais cuidado, né? Para ser atingido, né? Porque é a mente que comanda todo o corpo, não é verdade? É a mente. Então, os soldados colocavam aquele capacete e ele protegia. Então, quando a gente coloca o capacete da salvação, a palavra de Deus em nós, em nosso pensamento, como Romanos 12, 2 diz, renovar, como é? A mente tem que ser renovada com a palavra. Então, se tiver a palavra em nossa mente e a palavra renovada, por mais que o diabo lance situações sobre a nossa vida, nós vamos estar guardados. Nós vamos estar protegidos. O diabo sabe com quem ele vai te atingir. Talvez com a pessoa mais próxima de você, quem você menos espera. Mas olha para teu irmão e diz assim: isso não é desculpa. Se nós fomos atingidos, é porque estávamos sem armadura. Se você ficou incomodado, ou se você ficou triste, ou se você ficou magoado com alguma coisa que foi lançada sobre você, é porque você estava sem armadura. Os soldados, eles ficavam em guerra, estavam prontos com a armadura. Eles só tiravam a espada, o capacete, mas eles ficavam prontos. Quando vinha a situação, ele colocava e ia para a sua batalha. E muitas vezes estamos andando sem a nossa armadura, que Deus já preparou para mim e para você. E por isso que a igreja tem sido tão afligida. Por isso que muitas vezes não existe uma manifestação de Deus na igreja, pelo coração do povo. Nós temos que estar com o coração pronto para receber de Deus. Porque Deus quer se manifestar, Deus quer agir ao meu favor e ao seu favor. Mas eu e você tem que estar corretamente vestido e protegido. Esses dias eu estava conversando com um engenheiro em segurança e existe um funcionário que trabalha em um lugar que tem um barulho alto, dá um exemplo assim, ele recebe insalubridade, né? Mas você sabia que se a empresa dispor de um equipamento que não fira o seu corpo, que não atinge o seu corpo, que ele esteja protegido por aquilo, ele não recebe insalubridade. Insalubridade é quando você está num lugar que ele está trazendo dano para o seu corpo. Um lugar insalubre. Mas se você está num lugar que tem um barulho, mas se você é protegido pelo fone, se você está num lugar onde há contato com um óleo, com graxa, vou dar um exemplo assim, existe uma luva química, que você um creme que você passa no seu braço, em sua mão, e o óleo não penetra na sua pele. Então você não tem direito à insalubridade, porque você está sendo protegido. E tem muitos crentes querendo insalubridade. Não, porque estou exposto a isso, estou exposto àquilo, mas você já recebeu a proteção. Já foi entregue. Já está com você. Senhor, me protege, Ele está dizendo, não, já está com você. Senhor, me livra, já está com você. Você diz, não, mas o Salmo diz, tudo bem, o Salmo, Davi, nós estamos na nova aliança. Jesus já morreu e já ressuscitou. O Senhor já está te protegendo.
Ele já te deu direito, autoridade, o nome dele, para expulsar demônios, para manifestação de cura. Você está lembrado que Jesus mandou os seus discípulos? Vai, pregue a minha palavra, expulse demônio, cure as pessoas em meu nome. Então já está conosco. Jesus já nos entregou a armadura. Já está comigo e com você. Olha para teu irmão e diga: a armadura já está com você. Basta você usar. As sandálias para a preparação do Evangelho. Bela oportunidade, sábado, né? Evangelismo para homens. Bota o teu sandália do Evangelho e vai pregar a palavra. O soldado romano, quando ele estava em guerras, eles andavam em média de 30 quilômetros por dia e carregavam em média 27 quilos entre o que ele usava e mais o equipamento dele. Mas isso é muito pesado. Mas se fosse tão ruim assim, eles não tinham ganhado tanto, né? Sabe por que eles não achavam tão pesados? Porque eles eram preparados para aquilo. Às vezes a gente acha que o Evangelho é muito pesado, mas eu não vou viver mais não, eu vou viver só para o Evangelho agora. Culto na terça, culto na quinta, culto domingo de manhã, culto domingo à noite, evangelismo, reunião, eu vou viver mais não. Isso não é muito pesado, porque existe uma graça e manifestação para a sua vida e para a minha vida. Não é mais a minha vida, Cristo vive em mim, não é assim que nós dizemos? Cristo vive em mim. Então não sou mais eu, é Cristo em mim. Então não é mais a sua vontade nem a minha vontade. O soldado não tinha vontade dele. O soldado ele ia para a guerra e quando o comandante dizia vamos avançar, eles avançavam. A vontade dele era de parar, descansar, e ele disse: não, hoje à noite nós vamos avançar, não vamos parar. E todos seguiam. Mesmo cansado, mesmo sem vontade. Não é mais a minha vontade nem a sua vontade, é a vontade de Deus em nós. Amém? É a vontade de Deus em nós. Muitas vezes ficamos meio bicudo, né? Mas Senhor, eu preciso de umas férias, né? Mas tu sabe que os soldados romanos não tinham férias. Eles lutavam. Eu vejo os americanos, eles têm um prazer de colocar uma bandeira. Cada residência lá você vai ver uma bandeira em cima da casa dele. Uma bandeira dos Estados Unidos. Eles têm o maior prazer de dizer: eu sou americano. Então cada cristão deveria ter em sua casa uma bandeira, dizendo: eu sou cristão, eu tenho o maior prazer em ser cristão. Eu sou seguidor de Cristo. Alguns botam no carro aquele peixinho, né, significando a paz, né, para dizer que é cristão, né. Deveria existir uma bandeira para cada cristão botar lá: eu sou cristão. E quem quiser se incomodar, vai se incomodar. Mas vai ter que ouvir. Às vezes você trabalha numa grande empresa e tem o maior prazer de andar com aquela farda, né? Eu trabalho na Microsoft, eu trabalho no Google, né? Rapaz, quem trabalha ali é muito bem, né? E você anda com aquela farda para tudo que é lugar. Mas nós devemos andar e colocar o broche do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus. E dizer assim: eu sou do Reino. Ter prazer nisso, dizer que eu sou do reino. Eu não estou aqui para fazer mais a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Jesus não veio fazer a vontade dele. Se você não sabia, fique sabendo. Ele morreu por mim, morreu, mas ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele nos amou a ponto tal de se entregar por mim e por você. Mas Jesus estava aqui como um soldado para fazer a vontade do Pai dele. E Deus preparou uma armadura para cada um de nós. Não para lutarmos uns contra os outros, mas para lutar, como eu mostro essa imagem aí, unidos, num só pensamento, numa só intenção, para fazer a vontade de Deus.
fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas vezes queremos o poder de Deus em manifestação em nossas vidas. Mas para se manifestar, tem que ter exercício. Um bom corredor, um bom atleta, quando termina uma maratona, quando termina uma Olimpíada, no outro dia ele começa a treinar para a próxima. Daqui a 4 anos, mas já está treinando agora. Ele não vai relaxar, disse, não, agora eu vou descansar, só daqui a 4 anos. Não, ele disse, eu vou treinar, eu quero estar melhor do que a outra. E muitas vezes dizendo, nós somos filhos de Deus, nós somos mais do que vencedores. E por que muitas vezes tantas derrotas? São coisas para a gente pensar. Por que tantas derrotas? Porque muitas vezes estamos abrindo brecha e o diabo está entrando em cada uma delas. Você pode comparar o diabo como a água em um barco, quando ele está com vazamento. Eu já andei de canoa, e aquela canoa estava furada, e para a gente atravessar o rio de um lado para o outro, teve que estar jogando aquela água fora o tempo todo, porque senão a gente ia a pique mesmo, ia afundar. Então o diabo desse mesmo jeito, ele quer que haja uma brecha, e ele quer infiltrar, de uma maneira tal que você vai a pique, você afunde. Você não chega onde Deus quer que você chegue. Então o que é que eu e você deve fazer? Eu agora me lembrando de um filme de Noé, que eu estava assistindo. E Noé, aquele mar agitado, né? E aqueles animais ali dentro. E aquela arca vazava, tinha mais água fora, dentro do que fora. E eu olhando, isso aí está tudo errado. Porque o Senhor disse que ele mandou fechar de betume por dentro e por fora. Feche todas as brechas. Não deixe nenhuma brecha. Então não foi daquele jeito, cheio de goteira aquela arca. Aquela arca não tinha goteira não. Como aquele povo atravessou o mar, a terra seca, desse mesmo jeito. Aquela arca não tinha vazamento, não tinha infiltração, porque foi Deus que mandou fazer e disse como era para fazer. Mas se Noé não tivesse feito como Deus tinha mandado, realmente tinha havido vazamentos, né? Mas Deus não erra e Deus não se engana. Isso não é muito fácil você dizer, não, eu sou um soldado como você é. E talvez até mais cobrado do que você. O pastor, ele tem suas responsabilidades. Claro que tem. Ele tem que meditar mais na palavra. Por que o pastor tem que meditar mais na palavra? Você sabe por que o pastor tem que meditar na palavra? Mas a palavra não diz que o pastor tem que meditar mais na palavra, não. Ele diz que o cristão, ele deve conhecer a palavra para ele não ser envergonhado. Então não é o pastor só que deve entender e conhecer a palavra. Todo cristão deve entender e conhecer a palavra. Amém? Você vem para cá para conferir o que Deus está dizendo para você. Nós temos que só conferir a palavra, para não ser enganados, né? Alguém falar alguma coisa que não está dentro da palavra, você dizer, onde é que está isso na palavra? E você não descer com aquilo deixe para o seu coração e você faça o que Deus não mandou você fazer. Diga comigo, Deus tem um propósito na minha vida. A espada do Espírito é uma arma que você vai se defender e você vai atacar. Jesus usou a espada no momento da tentação, que foi justamente a palavra. A palavra, ela vai de encontro a todo e qualquer pensamento ou situação que o diabo lançar sobre mim e sobre você. Primeiro você se protege com o escudo da fé, confiando na palavra, como a palavra diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, não é assim? O pastor leu hoje. Quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração,
O soldado, quando era lançada aquelas lançazinhas, ele não ficava pensando, será que vai me proteger ou não? Ele tinha certeza que ia proteger. Porque aquela armadura, aquele escudo foi treinado antes lá, foi testado. Eles lançavam sobre eles. Eles iam aperfeiçoando cada vez mais. Então eles iam com segurança. E eles abraçavam aquele escudo e diziam, não, pode lançar que aqui não vai passar. Então essa mesma certeza eu e você deve ter. O diabo pode lançar que você não vai conseguir. Tem pessoas que têm medo de dizer, não vou dizer isso, não vai que o diabo lança mesmo. Então se você não tem segurança, então não diga. Porque o diabo ele não vai pensar e não vai esperar você se preparar, não, ele vai lançar. Ou você acha que aquele exército, ele avisavam que ia lançar aquelas lanças? Vou lançar, viu? Se proteja aí. Ele lançava, quem quisesse se proteger, se protegesse, né? Então o diabo desse mesmo jeito, ele quer lançar sobre a minha vida e sobre a sua vida. O diabo quer impedir o crescimento da igreja, o avanço da igreja. Isso não vai depender de Deus, vai depender de mim e de você. Se você está com um capacete da salvação na sua cabeça, você só vai ouvir instruções de Deus. Quando eu estava meditando na palavra ontem e hoje, e eu coloquei aqueles fones de ouvidos, e eu gosto de colocar louvores para ficar escutando, aqueles fones de ouvido que ele fica bem dentro do ouvido e você não escuta nada que está fora. E você, pode acontecer tudo que for fora, você não está nem ligando, você não está nem ouvindo. Muitas vezes nós temos que ficar surdos para coisas que são ditas. E quando vier uma situação, você coloca o fone de Deus e escuta a palavra de Deus. Ela é remédio para tratar, para cuidar. Diga comigo, eu preciso usar toda a armadura de Deus em todo o tempo. Então, Deus já te deu um território. Vamos dizer que aqui seja o meu território. Essa plataforma seja o meu território. Então, a minha função não é estar saindo. Não, ele disse, guarde o teu território. Apesar que quando nós saímos, existe uma proteção de Deus sobre as nossas vidas, é claro. Onde quer que nós estejamos, ele disse, eu vou estar contigo em todo o tempo. Nós vamos para o evangelismo, sábado, né? Ele vai estar conosco. Amém? Ele vai colocar a palavra em nossas bocas. Não vai ser mais nós, vai ser Deus em nós. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a falar, ele vai falar coisas que só o Espírito Santo sabe. E aquela pessoa vai dizer, só pode ser Deus. Não é coisas de homens, não. Amém? Mas a nossa posição é guardar firme a palavra. Amém? Eu gostaria que o Guilherme viesse, a gente vai... Você pode ficar de pé, nós já estamos encerrando. Eu pedi que a Glepson vai cantar um louvor e você... Gostaria que você cantasse e meditasse o que Deus fala através desse louvor.
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Já valeu a pena, já valeu a pena mesmo, já valeu a pena mesmo, já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Já valeu a pena, já valeu a pena, já valeu a pena mesmo. Amém? Já valeu a pena. Todo esforço que você já fez, toda injustiça que chegou sobre a sua vida, todo sofrimento que você possa ter passado, já valeu a pena. O Senhor vale muito mais do que essas coisas. Tudo é passageiro, tudo vai passar, mas a palavra dele nunca vai passar. A palavra dele é eterna, e nós, se ficarmos na palavra, nós vamos ser eternos juntamente com ele. Então desconsidera toda situação, toda circunstância que possa estar passando na sua vida. O Senhor, ele está contigo. Vale a pena sim servir ao Senhor. Vale a pena servir a Deus.
Não desista. Persevere. Seja como um soldado romano. Tenha um treinamento rigoroso. Seja rigoroso com você mesmo. Na oração, na meditação. E você vai andar e vai caminhar por cima de qualquer situação. Porque você vai estar forte, você vai estar fortalecido. A palavra diz que o forte suporta o fraco. Então o que lhe atinge, ele é o fraco. E o forte é você que suporta. Existe o escudo da fé. Abrace ele, coloque ele à tua frente. E apague cada situação, cada dado inflamado que o inimigo possa estar lançando na sua vida. Amém? Então